Boa tarde a todos, graças a Deus, nós estamos muito felizes, mais uma vez, de estar aqui no culto Atos Online. Nós temos uma participação boa hoje e queria passar algumas comunicadas rapidinho e depois a gente vai dar início ao nosso culto aqui. Nós estamos reunidos toda manhã às 6h30 para a oração, só meia hora, 30 minutos. Todos estão bem-vindos para participar, para buscar o Senhor em relação à direção que Deus quer para a ação por mim este ano. Sábado agora nós vamos reunir 3 horas da tarde, todo sábado até o final da escola, para alinhar e sondar os locais que nós podemos fazer uma ação. E isso é importante porque nós temos que sondar se nós temos pessoas suficientes, o apoio suficiente e se os coordenadores têm capacidade de conseguir liderar uma equipe. Então, é um planejamento que a gente não pré-faz antes, a gente faz durante a reunião. Então, é muito importante que quem tiver interesse, fazer algum trabalho com as crianças, tanto na cidade, tanto na aldeia, você está presente para a gente poder fazer essa articulação. Vamos começar com a oração aqui, e depois a gente vai ouvir uma testemunho, uma palavra do pastor Bené, nosso convidado hoje à tarde. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo juntos. Convidamos a sua presença para estar conosco. Obrigado por essa oportunidade de reunir com outros irmãos de outros lugares pela internet, para buscar sua face, para ouvir a sua palavra e conhecer outros irmãos, que tem sido muito gratificante. Dedicamos esse tempo e que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir seu coração nessa tarde. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos convidar a Patrícia para compartilhar uma palavra aqui, um testemunho. Depois vamos passar para o nosso grande amigo, pastor Bené. Pais amados, shalom. É uma honra estar sempre com vocês, poder compartilhar da bondade do Senhor sobre a minha vida e também fortalecer a nossa fé, né? Como é bom a gente poder falar daquilo que Ele tem feito. E eu vou, de vários testemunhos que eu tenho, eu vou falar o meu primeiro com o Ação Curumim, com a Escola Atos, que começou em 2019, né? Eu já ouvia falar, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer, porque antes era presencial. E eu faço parte também de um grupo de irmãos chamado Projeto Servir. E aí, nesse grupo, veio o convite bem na pandemia, né? Que a escola seria online por conta da pandemia. E na pandemia eu não estava entendendo muita coisa que o senhor estava falando comigo. Enquanto todo mundo estava apavorado, né? Com medo, que era algo que era assustador mesmo. O senhor estava colocando sonhos no meu coração e eu não estava entendendo. Eu falei, Senhor, a igreja está falando da tua volta e o senhor está colocando sonho no meu coração. Como que isso é possível, né? E fui fazer a escola, né? E eu fiquei impactada logo na primeira aula, porque foi a confirmação daquilo que eu havia orado ao Senhor há algum tempo atrás, né? Quando eu ganhei meu primeiro filho, que é o Levi, que hoje ele tem 8 anos, o Senhor havia falado muito forte, assim, numa devocional que eu estava fazendo, que Ele não iria me enviar para as nações, mas que eu iria enviar. E aí eu entendi que seria o meu filho, né? Então eu falei, tá bom, fiquei triste, porque eu sempre tive o desejo de ir servir o Senhor fora do país. Nunca tive o amor e a visão que eu tenho hoje com o meu país, que é o Brasil. E eu comecei a buscar isso no Senhor. E tudo que eu pudesse fazer para entender e para me preparar, eu fui atrás. Então, em 2019, conheci, né, tive o prazer de conhecer a Escola Atos e todo mundo que faz parte, o Denis, a sua esposa Oli. A primeira aula do pastor Benê eu me lembro muito bem, né, de outros pastores que passaram. E foi um ano assim de muita confirmação de Deus, né? A gente, na igreja que eu fazia parte, né, eu fiquei 14 anos numa igreja, lá havia um casal
que faziam um trabalho na aldeia onde nós entramos com a Ação Curumim. Só que a gente, às vezes, fica tão ocupado com algumas coisas, eu nunca havia percebido a necessidade de me aproximar deles, assim, para fazer algo, porque sempre a gente estava ajudando com doação de roupa, de alimento, só que, na verdade, não era só isso que ele precisava de pessoas para acompanhá-lo, né? E aí eu fiz o convite, a irmã dele, né, que é a Joelma, pegou e falou assim, Paty, conversa com o Júnior, né, o apelido dele é Nicão. Conversa com o Nicão, quem sabe você não consegue ir lá na aldeia conhecer e fazer, né, o Ação Curumim. E aí nós conversei com o Denis, né, falei, Denis, a gente tem a aldeia, né, a gente quer ir lá conversar com o cacique, para ver o que é possível fazer. E o Denis falou, vê se ele autoriza, né? E aí a gente cobra aqui com a cobertura. Até então a gente não tinha o apoio 100% da nossa igreja, né? A gente tinha a autorização para fazer, mas a gente não tinha o apoio. E nós fomos conversar com o cacique autorizou, e aí na hora que a gente estava na reunião, ele pegou e falou, né? Ele falou, olha, quando vocês forem fazer, vocês não façam só para as crianças, pensem nos pais, na mãe, no pai, nos irmãos mais velhos, porque às vezes eles também ficam com vontade, né? E é muito ruim para a gente, às vezes, ter um trabalho só para as crianças. Aí o senhor tinha colocado uma quantidade de doce no meu coração, de 500 saquinhos de doce, né? Aí eu peguei e falei assim, mas cacique, quantos saquinhos de doce precisa, né? Ele falou, olha, para atingir a aldeia toda e para sobrar para o cacique, 350. E aí eu falei, tá bom. Eu pensei em 500. Aí todo mundo que estava lá do nosso grupo, né, olhou para minha cara e falou, nossa, a Fátima é doida. Percebeu que eu estava virada ali de falar 500, porque às vezes é tão difícil a gente conseguir 100, 150 para fazer algo, imagina 500. E aí nós saímos de lá e eu falei com eles assim, olha, o senhor pediu para a gente apenas confiar, então vamos confiar que ele vai preparar todas as coisas, as doações do doce, dos brinquedos que a gente precisa levar, a equipe ele vai levantar. E para a honra e glória do Senhor, nós fomos surpreendidos assim de uma forma sobrenatural. Nós ganhamos as bolas, 250 bolas, sobrou bola, conseguimos atingir todas as crianças da aldeia. O senhor tinha falado que não era saquinho, que era sacola, e eu ainda falei assim, Deus, é tão difícil a gente montar um saquinho, o senhor está falando de sacola. Aí uma amiga nossa doou as sacolas, ela falou, Paty, eu não sei o porquê, mas o senhor pediu para mim ofertar as sacolas que você vai pôr o doce. Aí eu falei, mas como você sabe que ele falou sacola? Aí ela falou assim, como assim? Não entendeu? Eu fui explicar a história toda para ela. Ela falou, glória a Deus que o Senhor me usou para abençoar vocês. Aí com essa oferta nós compramos as sacolas e de verdade tinha que ter sacolas, porque foram tantas doações que a gente abençoou a aldeia toda, abençoamos as crianças em volta da aldeia, abençoamos as crianças do hospital Santa Marcelina, né, do Tuca, que é um núcleo que cuida das crianças que estão em tratamento oncológico. Abençoamos um projeto de uma amiga minha que cuida das crianças refugiadas e suas famílias. Abençoamos as crianças da nossa igreja e sobrou doce. Então, o que eu posso falar para vocês é um desafio, mas o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. Né? A gente basta estar disponível, basta estar sensível ao que Ele quer que a gente faça, que não é o nosso querer, nunca vai ser o nosso querer, e que a gente possa confiar. Né? Até hoje, às vezes a gente manda as fotos das doações, as pessoas ficam desacreditadas de quanta doação nós ganhamos que o Senhor enviou. E eu tenho aprendido assim, às vezes a gente pensa que a gente só vai receber as doações do povo de Deus, mas o Senhor usa até os ímpios para nos abençoar. Assim como ele fez com o povo que saiu do Egito, que todo mundo entregou lá o ouro, a sua melhor
peça ali de joia, o Senhor também faz isso conosco. Então, não se preocupe, né? O Senhor vai levantar e vai tocar o coração de todos para ajudar, porque o propósito maior é dele. Então, esse é um dos, né? Foi meu primeiro ano, eu estou no terceiro ano, e eu espero que tenha edificado vocês, né? Tem alguns irmãos aí indígenas que eles sentem a dificuldade, mas se o Senhor colocar no coração de vocês para realizar a ação Curuim, possa ter certeza que o Senhor vai enviar tudo que vocês precisam. Então, estejam com o coração nele e estejam firmes, né? Confia que o Senhor, ele é bom o tempo todo e ele só quer o nosso coração para a gente poder cumprir o que ele deseja. Muito bom. Sempre meu coração fica feliz quando eu ouço essa história, porque o que aconteceu no primeiro ano da ação da Escola Atos, eu nunca imaginava que ia acontecer tão rápido. Eu imaginava que talvez 2, 3 anos vai acontecer intercâmbio, pessoas conhecendo a outra. Tem uma aluna nossa, Kelly, da Amazonas, também estava fazendo um seminário em São Paulo, conectou com a Patrícia e até acompanhou ela para a aldeia. E a gente toma cuidado, né? Quem lidera no primeiro ano, mas no caso da Patrícia, ela abordou, falou que tinha indígena em São Paulo e eu me espantei. Tem indígena em São Paulo? Ela, sim, tem aqui mesmo. Nossa, eu não, minha cabeça assim, eu só conheço mais a região Nordeste, aqui no Norte. A pessoa eu tenho pouco conhecimento. E ela abordou, queria saber se poderia fazer a ação por mim. Vamos orar, vamos estudar essa possibilidade, vamos garantir que todos os lugares estão no lugar certo, para que todo o andamento do trabalho vai fluir bem. Se tiver alguma coisa fora do lugar, nós temos que orar para que aquilo que falta, Deus vai encaixar certinho. E esse tipo de coisas que nós avaliamos o aluno, é, já tive pessoas que lideravam uma equipe antes que tem uma dor de cabeça depois. Então, são muitos fatores que têm que ser avaliados por esse tempo. Outro fator é ter apoio de uma igreja, um grupo, e outro fator é a comunidade apoia, o cacique está a favor, porque quem é a porta-voz da comunidade é o próprio cacique que permite que entra no entra. E é muito importante ter apoio dele. Então, são os três fatores muito importantes nesse andamento para avaliar e garantir que tudo está em harmonia, que vai dar um resultado positivo. E Patrícia está há 2 anos sendo facilitadora, nós precisamos de facilitadores no futuro. Você tem interesse para estar ajudando, a gente está com o braço aberto para receber pessoas, para ajudar, coordenar e facilitar outras equipes no futuro. Então, é um trabalho voluntário e você pode fazer no seu tempo e não é muito puxado, não. Mas, no momento, nós queremos convidar o pastor Belém. Ele está conosco desde o primeiro ano das escolatas também, e você vai pegar as aulas gravadas, tem muita palavra boa, ele domina bem essa questão de chamado, missões, trabalho com povos indígenas. Ele era diretor de uma escola por vários anos, trabalhou com várias etnias, e ele tem muita bagagem. Eu estou muito feliz para poder ter você conosco, pastor Bené. Fique à vontade e que Deus possa usar você para trazer as palavras do seu coração para nós. Graça e paz, é bom estar mais uma vez no culto, né? A primeira vez, né? Mas nas aulas eu tenho aprendido muito com os queridos irmãos. A Damiana é minha vizinha, né? Nós estamos a 300 quilômetros longe do outro, né? Eu estou bem no limite aqui do Maranhão, no extremo aqui com o Piauí. Ela está em Teresina, então é minha vizinha, está bem pertinho aí. Queridos, que bom poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um texto que muitos evangélicos não recitam, não leem e não gostam, porque os católicos usam muito. Tá?
de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Está todo mundo me ouvindo? Dá só um sinalzinho. Tá, né? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tá. Esse texto tem a ver com a nossa vida missionária. Como eu disse, muitos evangélicos não gostam desse texto, porque o católico recita ele no lado de um caixão. E primeiro, quando o Brasil era mais cristão na prática, né? Ia ter um jogo de futebol, os jogadores recitavam o Pai Nosso. Na sala de aula também, alguns professores recitavam o Pai Nosso. Hoje está caindo, não estão na prática do Pai Nosso. E muitos evangélicos ficaram com esse negócio, eu usar esse texto que os católicos usam, né? Criou um problemazinho. Mas hoje eu quero trazer dentro desse texto bíblico, ou dentro da nossa reflexão, o que eu chamo de princípio missiológico. Não é só missionário, a gente não fala de outra coisa, né? Missionário só fala de trabalho missionário. Ele vai falar não sei aonde na Bíblia e dá um jeito de falar de trabalho missionário. Então eu quero pegar essa passagem de Bíblia que fala da oração dominical, né? Do modelo da oração e ver nela princípios missionários interessantes para a nossa vida, tá bom? Quando eu leio ou recito essa passagem, eu sou impulsionado cada vez mais a cumprir a missão do Pai. Numa das aulas passadas, eu falei da missão de Deus, do objetivo da missão, e falei também do propósito da missão. Mas eu não vou entrar em detalhe com aquilo ali, porque já dei minha aula lá, tá? Uma hora dessa podemos falar de volta. Mas cada vez que eu leio ou recito essa passagem, como eu disse, eu sou impulsionado a cumprir a missão do Pai. E a missão do Pai é estabelecer o seu reino. Esse reino será estabelecido com pessoas compradas de toda tribo, povo, língua e nações. Se formos pensar no reino de Deus, somos 9 pessoas aqui, o reino de Deus está presente. Pessoas de tribos diferentes, né, de língua diferente, nós estamos aqui, de cultura diferente, estamos reunidos aqui. Então, esse aqui já é o cumprimento ou a realização do propósito de Deus, que é estabelecer o seu reino. Sim, mas o que tem esse texto, a oração dominical com o reino de Deus? Observe uma coisa interessante, que Jesus começa dizendo, e vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Tá bom. Essa parte da oração, Pai nosso que está nos céus, nos ensina uma coisa muito importante, que Deus não é simplesmente o meu Pai. Não é o meu Pai que está no céu. Uma vez somos meio egoístas, né? Nós oramos assim, meu Pai que está no céu. Ou como uma criança. Eu tenho hoje 2 netinhos. Quando a gente quer até provocar os meninos, a gente diz que o pai dá, isso aqui é o meu pai. Não, ele briga, é meu pai defende o pai é dele. Ele não tem essa ideia de compartilhar o pai com o outro. Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que Deus é o nosso pai e nós estamos prontos a compartilhar com os outros essa paternidade. Querido, o conhecimento da paternidade universal de Deus por outros filhos só é possível se você e eu, que somos filhos, levarmos o conhecimento do nosso Pai àqueles filhos que ainda não conhecem. Né? Tem muitos filhos que não conhecem o Pai e só vão conhecer o Pai se nós apresentarmos o Pai a esses filhos. Então, quando nós olhamos para essa passagem da oração, Pai nosso que está nos céus, deve nos impulsionar, nos incentivar a levarmos o conhecimento do nosso Pai àqueles filhos que ainda não conhecem. Isso eu gosto muito de pensar quando eu olho lá para o Salmo 96, que ele trata ali da obra missional da igreja, né? Dessa igreja que foi chamada, né, para fora, que foi chamada da sua zona de conforto e focalizar simplesmente na glória de Deus. Vamos lá para o Salmo 96. Eu estou com a Bíblia aqui e se a gente vai ensinar a Bíblia, tem que usar a Bíblia, né? Então vamos para ela. O Salmo 96, para mim, é um cumprimento exatamente
do entendimento quando eu entendo essa parte da oração dominical que diz assim, Pai nosso que está nos céus. Diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Tá, quando eu entendo que todas as terras têm que louvar o Senhor, é porque em todas as terras tem filhos de Deus. E esses filhos que não conhecem o Pai, eles precisam conhecer o Pai. E o salmista continua dizendo, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia por dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Então, o que deve sempre nos impulsionar, mexer com nossos corações, é essa base bíblica, né, dessa paternidade universal. Ele não é só o meu pai. Tá? Ele não é só o pai da minha família. Ele não é só o pai da minha etnia. Ele não é só o pai do grupo que faz parte da minha cultura. Ele tem filhos espalhados em todos os povos do mundo. E esses filhos precisam conhecer o pai. Vou dar um pouquinho de água aqui. Então, o salmista ele vai trazer neste salmo a glória de Deus, que só é possível através, só pode glorificar a Deus os filhos de Deus, e os filhos de Deus só irão glorificar o Pai se conhecerem um Pai. Então, quando você olhar para a oração dominical, esse modelo interessante, quando Jesus está dizendo, Pai nosso que está no céu, isso deve nos impulsionar, deve nos mexer com os nossos corações, no sentido de levarmos a palavra, de procurarmos os filhos que estão perdidos, né? Filhos que estão aí, talvez até à procura de entender sobre seu pai, mas não conhecem porque ainda não tiveram encontro com ele. A segunda parte da oração, ele diz, santificado seja o teu nome. Eu sei que você e eu, muitas vezes, temos nos incomodados da maneira como as pessoas têm tratado Deus, né? Eu vejo na internet sempre, desculpa aí, a garganta está aperreada aqui, sempre aquela lembrança, né, daquele carnaval passado, né, que escarneceram, né, que profanaram o nome de Jesus. Eu vi muitos pastores, como eu e tantos outros, muitos irmãos, indo para a internet e atacando aquelas pessoas que fizeram aquilo, né, até achando que a pandemia veio porque fizeram aquilo com o nome de Jesus. Mas depois eu estava fazendo uma baita de uma reflexão sobre isso. Como é que o homem que não conhece a Deus pode glorificar a Deus? Como é que o homem que não conhece a Deus pode santificar a Deus? Eu nem posso cobrar dessas pessoas que eles santifiquem o nome de Deus se eles não conhecem a Deus. Eles não vão respeitar a Deus porque eles não conhecem a Deus. Talvez tenham conhecimento teórico, né, alguma coisa sobre Deus, mas eles não conhecem profundamente a Deus. E aqui Jesus está dizendo, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele é blasfemado entre os homens por falta de conhecimento de Deus. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda ou não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, que está ali entre aqueles que profanam o nome do Senhor. Então, quando eu vejo um cristão contando piada sobre Deus, aquilo me incomoda muito mais de que ver um descrente falando mal de Deus. Porque eu, uma vez que fui chamado para ser santo, eu tenho que santificar o nome de Deus na minha vida. Santificar o nome de Deus na minha fala. Santificar o nome de Deus nos meus atos. Quando eu vejo, então, se junta um monte de crente para contar piada sobre a Bíblia, piada sobre Jesus, piada sobre personagens bíblicos, né? Tem pastores que estão no púlpito, dentro da sua pregação sai uma piada sobre Jesus, uma piada sobre Deus, uma piada sobre um personagem bíblico e tal. Então eu vejo aquele que aquelas pessoas estão realmente blasfemando e ferindo a Deus. Quem não conhece não sabe o que está fazendo, né? Então, quando nós somos chamados por Jesus dentro dessa oração, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, eu tenho que entender aqui que para o nome de Deus ser santificado no mundo, certo? Vai ser mediante a santificação da minha vida e a santificação da minha pregação, o que eu estou pregando, e mediante a pregação do Evangelho. Não há possibilidade de santificar o nome de Deus sem a santificação na minha vida primeiramente. O que é que o mundo vai olhar para mim, né? Como é que ele vai santificar a Deus na minha vida? Eu estava ontem à noite dando uma palestra para um jovem
e de repente um dos jovens, ele disse que ele estava chegando numa cidade aqui próxima, e ele estava tentando evangelizar uma outra jovem, e ela disse o seguinte: olha, pois eu não quero saber de nada, porque foi assistir um culto, e quando eu cheguei lá, a pessoa que estava falando, e ela começou a destrinchar sobre a vida daquela pessoa. A pessoa que estava falando sobre Deus, santidade e tudo mais, mas ela disse que não tinha nada na vida dele. Então, o quê? O mundo só vai santificar o nome de Deus se conhecer a Deus através da nossa vida e através da nossa pregação. Tá? Da nossa vida, Jesus diz uma coisa interessante: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, se nós, como cristãos, não dispusermos a levar o nome de Deus ao conhecimento do mundo, eu gosto de dizer, nós vamos estar salgando os nossos umbigos e iluminando os nossos pés. E Deus não se agrada disso. Para estabelecer o seu reino, Ele quer que a nossa santificação, nossa vida santificada, seja o sal puro que vai para o mundo e que lá viva uma vida cristã diferente. Uma coisa que eu sempre digo, mas com muito cuidado, é a seguinte: que nós, como cristãos, devemos andar com os ímpios, não como os ímpios. Entendeu? Para eu ganhar um ímpio, eu tenho que andar com ele, mas não como ele anda. Mas hoje nós estamos vivendo um momento do evangelho muito sério. Eu tenho que me identificar com fulano de tal. Vou lá para o texto bíblico que Paulo se identificou com um, com outro. Eu costumo sempre dizer, eu me identifiquei com os Guajajaras, aprendi a língua, aprendi o costume, convivi com eles por 26 anos, mas não me tornei um Guajajara. Eu sou Jairo aí também. Eu posso muito bem voltar para a tribo Guajajara hoje, não vou ter problema lá, porque eu me identifiquei com eles, mas não me tornei um Guajajara. Eu andei com eles, convivi com eles, mas não me tornei um Guajajara. Então, quando está falando sobre essa maneira de nós nos contextualizarmos, entendemos o povo, aprendemos dele, mas não vivermos dentro do pecado que eles vivem, dentro da crença que eles vivem, sermos diferentes, como luz no meio das pessoas, para onde Deus tem nos enviado. E é interessante, quando nós Seu microfone, Pastor Bené, seu microfone foi mudo. Eu acho que sim. Deixa eu voltar para cá, então. Falando dessa questão do mundo conhecer, nós, por meio da nossa santificação e da pregação do Evangelho. Se você olhar comigo para Romanos, capítulo 10, né? Paulo está falando sobre essa questão dos judeus e dos gentios. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Ele diz o seguinte no verso 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, como é que o mundo pode santificar a Deus, o nome de Deus, se eles não conhecem a Deus? Como eles vão conhecer o nome de Deus se eu não estou disposto a sair do meu comodismo? Eu sei que todos vocês estão envolvidos, mas eu disse na aula passada, Deus nunca chama ninguém desocupado, né? Então, muitas vezes nós estamos ocupados, mas Deus está querendo, olha, vai, mas é mais uma brechinha aí, vamos lá, eu quero te usar para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, o mundo só vai santificar o nome de Deus, o nome de Deus só vai ser santificado no mundo se o mundo conhecer quem é Deus. Tá? Conhecer a Deus. A terceira coisa que nós temos aqui na oração é: venha o teu reino. O que quer dizer isso? Que se estabeleça sobre nossas vidas, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa nação, o nosso governo, estabeleça o governo de Deus. Tá? Eu só quero dizer para vocês que não é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Tá? Mas nós estamos discutindo hoje para que a igreja tenha liberdade. O governo de Deus não está baseado no governo político de ninguém, nem de direita, nem de esquerda, nem de central, de nada. Quando está falando do governo de Deus, é Deus mesmo, né? Tem um governo teocêntrico em nossas vidas. Para que Deus realmente, ele governa, ele reina na minha vida, ele reina no meu trabalho, ele reina na minha brincadeira, ele reina na minha família. Quem que manda na minha família? Quem que manda nos meus negócios? Essa é a ideia aqui da oração. Venha o teu reino. Não é aquela ideia de que lá vai chegar um tempo em que Jesus vai
sentar no trono. Não é isso que está dizendo. Esse governar de Deus hoje, agora. Jesus disse, né? O reino de Deus é chegado. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, estamos dizendo, Senhor, estabeleça sobre nossas vidas, família, comunidade, nação, nossa tribo, o nosso grupo, estabeleça o teu governo, tá? E o pedido, queridos, sobre o reino de Deus, ele tem dois focos. O primeiro foco é o avanço missionário que nos faz levar adiante o reino de Deus até os últimos rincões da terra. Quando eu entendo isso, venha o teu reino, eu digo, Senhor, venha o teu reino, eu estou me comprometendo aí, né, a última pessoa do mundo, pregar o evangelho. E não importa a situação lá. Não importa se lá para onde Deus está me enviando tem internet, se eu posso usar meu telefone celular, se eu vou ter um carro, um avião, um barco, uma canoa. Não. Se eu quero que o reino de Deus, se o meu desejo, a minha oração é que o reino de Deus seja estabelecido, tá? O primeiro foco é dizer, Senhor, eu estou pronto aí, nos lugares mais difíceis deste mundo. Nos lugares que parecem assim impossível, eu quero ir lá. Porque eu quero ver o teu reino sendo cumprido, sendo estabelecido. Essa é a primeira lição que nós tiramos dessa parte da oração dominical. A segunda parte é, ainda vem o teu reino, é o desejo e a prontidão de submeter-se ao senhorio do Pai para que a vontade de Deus seja feita. Gente, é incrível como Deus tem feito, né? Eu creio que feito um mover com a Escola Atos, né? Com o projeto Curumim, e levado a palavra aos rincões mais distantes dessa nação. Tá? Como alcançar essa nação? Tenho certeza que Denis não conseguiria alcançar quem tem alcançado se realmente ele pegasse aí um carro, saísse de Imperatriz e fosse rodar o Brasil ponta a ponta. Ele ia ficar velhinho e não iria conseguir alcançar todo mundo. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, tá? É Ele que vai agir, vai nos usar como instrumento, é Ele mesmo que vai abrir portas, é Ele mesmo que vai providenciar com que seu nome seja alcançado. A única coisa que Ele deseja de nós é que nos submetamos ao seu senhorio. Diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aos rincões mais distantes da terra. A terceira parte da oração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Tá? Aqui é a coisa mais difícil para nós. Orar essa parte da oração, seja feita a tua vontade. Na maioria das vezes, a vontade de Deus não é a nossa. Tá? Então, seja feita a tua vontade em perfeito amor e confiança. Pode-se dizer isso com alegria e disposição favorável, seja qual for a vontade, que assim seja feita. Se você olha para Jesus ele está no Getsemane. O que acontece? Judas saiu para trair Jesus. Jesus sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que os discípulos não iam acompanhar. Uns já ficaram distantes, ele leva mais 3 para orar com ele, eles caem no sono. Jesus sabia de tudo isso. Tá? Ele sabia que naquela noite ele seria preso. Mas ele ora dizendo, Pai, se é possível passar de mim esse cálice, seja feita a tua vontade e não a minha. É exatamente isso que Jesus está dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Querido, muitas vezes Deus tem nos colocado diante de desafios que nós achamos até impossíveis de superar ou de atravessar, e nós queremos desistir. É aqui que chega o momento importante dessa oração. Senhor, seja feita a tua vontade. Não sei para onde Deus está te enviando, não sei como Deus quer te usar, não sei como Ele está te usando, mas vai chegar um momento que você vai ter que parar e dizer para Deus, seja feita a tua vontade. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como fazer. Tá? E quando nós chegamos a esse ponto da nossa vida, Deus age de maneira extraordinária e maravilhosa. Então, essa é a primeira parte da oração. A segunda parte da petição da oração é uma coisa mais pessoal. Tá? Essa primeira parte você vê que fala dessa expansão do reino, falando do Pai e de tantos outros, falando da implantação do reino e falando da vontade do Pai. A segunda parte da oração, ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui, cada palavra contém uma lição importante para nós. Nós estamos aqui pedindo o pão. Isso nos ensina a sobriedade e a temperança naquilo que nós pedimos.
Sabe, muitas vezes no trabalho missionário nós pedimos coisas que temos certeza que Deus não vai nos responder, que nem necessidade temos para o trabalho. O grande desafio para a obra missionária, quase todos os missionários, quase todos que vão para o trabalho, principalmente trabalho indígena, eles vão no limite das coisas. Nunca tem tudo, né? Porque se você for fazer uma análise, eu vou trabalhar no Amazonas, eu sou paraense, ribeirinho, e lá não preciso de carro, eu preciso de um barco. Tá, que barco eu vou usar? Como é que eu vou usar? Aí, de repente, antes de ir para o campo missionário, nós queremos fazer uma lista das coisas que nós achamos que precisamos e que Deus acha que não. Tá? Então, aqui, olha, vamos pedir aquilo que, de fato, é a nossa necessidade. E Deus vai acrescentar aquilo que nós precisamos, mesmo quando nós não sabemos que nós precisamos. Então, quando ele está dizendo aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a outra lição aqui, não é só pedir o que nós precisamos, mas o que nós devemos trabalhar. Né? Eu sei que a maioria das organizações missionárias, quando vai enviar alguém para o campo, já diz, olha, você tem que ter no mínimo tanto, né, para você ir para o campo. Algumas organizações são assim. Tem outras que o desafio é maior. Pode ir que nós vamos orar. Né? Aí o camarada tem que ter muita fé mesmo para ir para um desafio desse. Mas uma coisa interessante. Nós somos chamados para trabalhar, para servir a Deus. Quando nós oramos, Pai nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não estou falando só do pão de comida, mas Senhor, supre as nossas necessidades. Se tu precisa de um transporte, eu não sei. O que você vai precisar no campo? Muitas vezes o que Deus está querendo é que você trabalhe. Porque o trabalhador é digno do seu salário. E eu creio que esse Deus que te chamou, aparentemente você não tem nada, esse Deus que vai cuidar e que vai suprir as tuas necessidades. Muitas vezes nós brigamos com as igrejas enviadoras, né? Porque a igreja não mandou dinheiro, a igreja não quer mandar. Para aí. Para e conversa com o dono da obra. Tá? No caso, o dono da obra que estou fazendo, não é a igreja cristã evangélica de onde eu estou servindo. O dono da obra é Deus. Se me faltar alguma coisa, eu vou falar com o meu patrão. Senhor, olha, o pão nosso de cada dia está faltando. Senhor, está faltando tal coisa. É ele que é o dono da obra. Então, na obra missionária, nós precisamos entender isso, dentro da oração dominical, esse princípio. Mais uma outra coisa que ele vai dizer, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui, podemos até pensar aqui rapidamente do nosso pecado, nós como cristãos, quantas vezes estamos levando a palavra salvadora, a palavra perdoadora, mas nós precisamos também colocar diante de Deus, que Deus perdoe os nossos pecados. Muitas vezes um pecado de preconceito, né? Eu vou trabalhar entre indígenas, vou. Mas quantas vezes o camarada está entre indígenas, mas é preconceituoso? Ele nunca acredita que o indígena possa crescer, né? Muitas vezes o missionário ele comete esse erro. Ele vai para o campo e ele diz o seguinte, eu vou lá para o campo, né? Mas eu sou o cara. O indígena nunca pode crescer, nunca pode se nivelar com ele, nunca pode ser o líder. Isso é um pecado, né? O que nós cometemos contra os indígenas. E muitas vezes, porque alguém já fez assim com a gente, né? Aqueles que fizeram isso conosco, tá? Nos devem porque nos trataram assim, nós repetimos o mesmo pecado de tratar, de ser preconceituoso com o povo que nós vamos trabalhar. Pode ser indígena, ribeirinho, sertanejos, ciganos, né? Hoje, o grupo mais difícil para se alcançar é o cigano. O povo brasileiro é preconceituoso para com o cigano. Tá, nós estamos indo para o final do nosso tempo, mas ainda eu quero mencionar mais alguma coisa. Tá? Quando ele fala, assim como nós perdoamos, o perdão dos pecados, tanto sobre a lei quanto a graça, é baseado em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus. Versículo 13, Paulo vai dizer, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que tentação eu posso cair como missionário? Eu não quero falar de tantos pecados que podemos cometer, mas uma tentação que nós temos cometido, temos caído constantemente, é na letargia, é na morosidade de fazer a obra. Né? Quantas vezes nós estamos aí, não, depois eu faço, depois eu vou para ali, depois, e as almas vão perecendo, as pessoas vão cada vez ficando mais presas nos seus vícios, nas drogas, pela morosidade da igreja. Muitas vezes a igreja ela é omissa pelo trabalho missionário. E vocês que vêm de igreja, gente que vem de igreja como missionários,
Sabemos toda a dificuldade, né, da igreja abraçar, muitas vezes, principalmente a evangelização indígena. Tá? Ainda não é algo que está fervendo no coração da igreja brasileira, a evangelização indígena. Então, é muito lenta. Um Brasil que tem 40 e poucos milhões de evangélicos, se é que tem, né, dizem, aí vamos saber esse ano, né, com o IBGE, mas 300 e poucas etnias no Brasil. Por que ainda não alcançou? O que é que está faltando? Nós temos pequenas etnias com 200 pessoas, ainda não ouviram o evangelho. Por quê? Se um país, né, que tem igrejas em todos os lugares, para onde você vai no Brasil, você encontra igreja. Né? Você cai no sertão aí, você vai encontrar um templo. Tem lá uma igreja e tem lá um lugar que vende Coca-Cola. Você encontra Coca-Cola, você encontra uma igreja evangélica. E por que ainda não alcançamos todas as tribos brasileiras? Por que não alcançamos? Por causa da letargia, da morosidade, tá? Então, esse é o pecado, muitas vezes, da igreja brasileira. Essa é a tentação da igreja brasileira. Tá? Nós queremos alcançar outros, ou repetir, né, um trabalho. Tem cidade que está cheia de evangélicos, uma igreja no lado da outra, e lugares sem nenhuma igreja. Então, para mim, isso é um pecado que nós precisamos estar confessando sempre. Aí eu faço como Neemias, né? Não é o pecado só daqueles pastores, daqueles missionários, é o meu pecado também. E eu tenho orado ao Senhor, Senhor, perdoa o pecado da letargia, perdoa o pecado da morosidade, da falta de visão, para alcançarmos aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Então, a oração diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a tentação que nós podemos cair, o pecado que nós podemos cometer, é deixar para amanhã, postergar a pregação do Evangelho. Jesus disse, vão e façam discípulos, vão e preguem o Evangelho, vão e sereis minhas testemunhas. Tá? Temos demorado muito, e por isso muitos povos estão sendo dizimados ainda. Muitos povos, muitos grupos têm sofrido violência pela truculência dos homens maus. O que temos feito como igreja? O que temos feito como missionário? Então, foi uma reflexão que eu tirei para a minha vida da oração dominical. Então, vamos lá. Vamos apresentar o Pai para aqueles filhos que ainda não conhecem o Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Amém. Muito bom. Palavra muito boa. Parece que a internet cortou só um pouquinho, uns 10, 15 segundinhos, mas eu acredito que deu para pegar tudo. Alguém tem um comentário, quer fazer uma pergunta ou passar uma coisa? Nós estamos aqui para ter esse momento de interação. Estamos sentados numa roda. É o princípio, é uma cultura indígena. Quando você vai conversar, você senta numa roda. Então, você pode imaginar que nós estamos olhando um para o outro, igual quando sentado numa roda. Se alguém quiser falar alguma coisa, ou perguntar, ou acrescentar alguma coisa, será bem-vindo para ter sua participação. Parece que não. Patrícia, pode falar. Oi. A importância da gente saber pedir, né? Algo que tocou muito forte no meu coração. O que realmente você vai precisar? Porque nas ações a gente às vezes fica muito preocupado, né? Se vai ser suficiente, se não vai. E eu aprendi a realmente confiar em Deus pedindo. Senhor, eu preciso de brinquedo. Ano passado o Senhor colocou carrinho e boneca. Se a bola no primeiro ano já foi, né, a gente achava impossível conseguir, imagine carrinhos e bonecas. E eu falei pro pessoal, gente, vamos orar, né? Vamos orar que o Senhor vai preparar. Na última semana da ação, que ia ser a ação Curumim, nós recebemos de uma igreja, sem bonecas e sem carrinho. E é saber pedir mesmo. Acho que a gente tem que entender que a missão não é nossa. O privilégio de estar servindo, sim, mas a missão não é nossa, né? É saber pedir.
Foi muito forte, assim, o que o pastor Benê trouxe para mim, assim, né? De tudo que ele falou, isso enraizou muito forte no meu coração, assim, de realmente saber pedir e confiar. Eu lembro como 2014 foi o ano mais difícil para nós em relação a estar no ministério, no trabalho ministerial. E minha esposa tinha passado por um aborto naquele ano e foi um impacto muito grande para nós. E minha esposa não tinha recebido um treinamento transcultural. Se eu pudesse voltar em tempo, eu teria feito um esforço maior para que eu pudesse fazer algum treinamento para receber uma orientação, para não ter aquele impacto tão forte antes de entrar na aldeia. Apesar de eu morar lá toda a minha vida toda, eu sabia me virar lá. Eu entrava, eu sabia como conversar com eles, eu sabia entrar nas rodas, e eu sabia a linguagem, eu sabia como as coisas eram feitas, mas minha esposa não tinha recebido esse treinamento. Mas só que Deus falou claramente para ela que esse tempo ia ser como uma escola para nós. Quase reprovamos, mas graças a Deus a gente conseguiu ficar até o final. E tudo aquilo que nós aprendemos naquele tempo foi depois que minha esposa começou a receber palestras do Zé Vicente e outras pessoas em relação a esse trabalho transcultural. E a partir daquele momento, a mente dela começou a abrir. Ela começou a entender muita coisa que ela passou. Eu tentava explicar, só que eu não tinha a linguagem. E claro, quando a gente está casado e ainda tentando adaptar e tudo aquilo, fica muito. Cria um ambiente estressante, mais do que você pode imaginar. E 2014 tivemos o aborto, já era o final do tempo na aldeia, e nós fomos para uma escola para receber um treinamento. Só que nesse tempo foi muito difícil eu abrir mão da ação por mim, tá? O que eu estava tratando na minha vida, porque a ação por mim não é assim, começou com a gente, mas não é nosso trabalho. Nós entendemos o princípio que o trabalho é de Deus. Deus permitiu a gente ver ela nascer e a gente tem todo o cuidado para que ela possa caminhar e alcançar e fazer aquilo que Deus tem no coração dele. E quando nós fomos para a escola, nós deixamos na mão de outro casal aqui. E depois a gente ouviu a história, parece que tinha 8 equipes naquele ano. E conseguiram todo a meta para todas as aldeias, menos a nossa. E eles ficaram no último dia sem saber o que fazer. E do nada, um caminhão veio de São Paulo para entregar brinquedo e cobriu, proveu a necessidade para que as crianças possam ter um presente no dia das crianças. Então a gente vê a provisão de Deus, tanto no trabalho da sua formiga, por aquilo que a gente está fazendo, mas também Deus trabalha em nossas vidas, a palavra é muito boa, porque se eu ficar olhando para o homem, para cuidar de nós vamos ficar decepcionados. Então, quem é o nosso Pai, quem cuida de nós é Deus. E nós temos que ouvir a voz dele, nós temos que confiar nele, e ele vai nos direcionar, e ele não vai nos levar num lugar que não vai ter provisão e sustento. E tem sido difícil porque eu penso que eu quero fazer tal coisa, mas algumas vezes a gente tem que estar sempre. Eu não estou no lugar que quero estar. Eu vou dizer isso. Eu prefiro estar na aldeia, o meu coração está lá. Mas Deus tinha falado claramente que nosso tempo acabou lá. Então nós estamos debaixo de outra palavra de direção, nós estamos debaixo de Deus em relação a outro momento. Não entendo por completo, mas o que traz paz para o coração é que tem harmonia tudo aquilo que Deus está fazendo, mesmo que algumas coisas não tenham sentido, mas a gente olha para o nosso Pai, porque Ele vai cuidar de nós até aonde nós devemos chegar e cumprir aquilo que tem para nossas vidas. A palavra é muito boa, pastor. Mas aqui quer. Pode falar, pastor.
Não, Denis, eu posso mensurar aí o teu coração nesse momento dizendo que aí não é lugar que você está, você que está na aldeia. Né? E eu sei o quanto é difícil. A gente, eu passei 26 anos, né? E hoje eu estou 4 anos e meio fora e tentando ainda entender, né, o praquê de Deus. Não o porquê, mas o praquê de Deus. Né? E cada dia Deus vai revelando aí a sua vontade e dá paz ao coração. E eu posso dizer que a Escola Atos, para mim, é também algo que faz parte dessa vida ministerial indígena. Eu continuo trabalhando na produção de material, né, para os irmãos lá na região do Barra do Corda. E assim, mas eu sei que é coisa muito boa de descansar no Senhor. Né? Ele nos tira de algum lugar que já estamos acostumados e aprova ele nos levar para um outro lugar, né, para nos usar. E talvez o teu ministério, Dani, ficou muito maior saindo da aldeia, né, do que lá na aldeia. Né? Muitas vezes Deus faz isso, nós não entendemos. Mas é com Ele, isso é Deus na sua soberania. Mais alguém quer falar alguma coisa? Falar para o final? Acrescentar? Olá, boa tarde, graças e paz a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui juntamente com todos os irmãos. Entrei um pouco atrasado, estava aqui ocupado em outra questão, mas o pouco que eu ouvi, né, através do pastor Bené, é muito satisfatório, muito importante e edificante para as nossas vidas. Né? E a questão aí sobre as aldeias, né, a providência de Deus, a gente nunca deixa de nos preocupar, né, porque somos seres humanos, mas além dessa preocupação, nós temos a certeza que Deus vai prover, que Deus provê aquilo que necessitamos, né? E quando o pastor falou aqui sobre o Denis, a questão do ministério de Denis, que ele teve que sair para o ministério crescer, né? Eu e minha família, a gente tem um desafio. Eu compartilhei com o Denis, com alguns irmãos, com o pastor Biné, né? Sobre a nossa vida ali na reserva Canabrava, junto com os nossos irmãos indígenas Guajajaras, né? A gente passou um ano lá e a gente sente no coração que a gente ainda não terminou a obra que a gente iniciou, né? E eu creio que o tempo de Deus é importante em nossas vidas, né? Quando a gente sente que a gente não terminou aquilo que a gente começou, né? A gente tem que terminar. E aí, quando se termina, Deus faz com que a gente venha entender que a gente terminou, né? E assim como a gente saiu de lá dizendo para eles, olha, se ainda não terminamos o que a gente começou aqui, Deus, assim como nos trouxe, vai nos trazer de volta. E eles lá estão confiando nisso, né? Que Deus vai nos levar de volta para terminar aquilo que a gente começou. Já vieram algumas propostas, né, de ir para outras reservas, mas o nosso coração ainda não, o Espírito Santo ainda não falou sobre essa questão de ir para outros lugares, né? Mas ainda terminar algo lá na reserva Canabrava. Então, o tempo de Deus em nossas vidas, ele é importante. A gente sente, quando tem o Espírito Santo de Deus, a gente sente que o Espírito Santo falar conosco. Né? E é o que o pastor acabou de confirmar para o Denis, talvez era uma resposta que ele estava esperando, né? Da saída deles, da reserva lá da aldeia. Então, eu creio que essa aí foi uma das respostas que Deus enviou aí para Denis, né? Teve que sair para que o ministério crescesse, para que outros pudessem ser alcançados e edificados através do treinamento Ação Curumim, né? Para que outros pudessem aprender como trabalhar com os povos indígenas. Então, Deus tem os seus planos. Deus sabe de tudo, conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas, conhece o desejo que temos em nosso coração. E a gente vai sempre se perguntar por que a gente saiu, né? Para que a gente saiu? Quando a gente saiu lá da reserva, eu fiquei um pouco até doente, né? Já saí de lá um pouco adentado e fiquei muito preocupado. Chegou a pandemia e o desespero abateu mais forte, preocupado com os irmãos lá.
né? E eles nos ligando, nos mandando mensagem, orando à meia-noite com eles muito preocupados lá, doentes, e a gente fazer oração juntos, né? E depois, ano passado, eu vim entender por que a gente teve que sair, né? Para que pudesse também conhecer, né? E participar da ação Curumim, para ter um aperfeiçoamento, né? Para ter um ensinamento melhor, né? E isso é importante, né? E eu creio que Deus não nos tirou de lá definitivamente, mas nos tirou para ter um preparo melhor para voltar e fazer a obra dele lá. Amém. Amém. A gente vai caminhando, confiando que Deus vai mostrar e caminhando com os outros também. A gente vai, como o pastor Henrique Tereno sempre fala, né? Eu amo essa frase. Na verdade, vem de outra pessoa, mas eu falo pastor Henrique porque eu comecei a ouvir ele falando. Quem, quem anda sozinho chega rápido. A gente pode chegar logo, mas quem anda junto. Então, eu acho isso que no meu coração. A gente caminhar em comunidade. Tanto com o pastor Belém, os professores, os facilitadores, os alunos, para nós descobrimos e entendemos com maior clareza como a gente pode alcançar melhor os povos indígenas, porque é um trabalho muito vasto, é impossível, não é que é impossível, mas o missionário sozinho chegando no local, tentando fazer todo aquele trabalho sozinho, é importante, mas eu acho importante nós termos uma equipe e nós conseguimos trabalhar para trabalhar em vários fatores. Por quê? Imagina, o missionário vem de longe, ele faz o trabalho na aldeia, mas quando ele sai, não tem apoio de umas igrejas locais. Então, isso queima muito no meu coração, para que haja um intercâmbio, uma aproximação, porque o missionário vai embora um dia, vai ter que voltar, vai ter que sair. Mas o que ficou para a gente se aproximar? A igreja indígena e a igreja não indígena, para que eles pudessem conhecer, ter essa troca de experiência, aí quando precisar um ao outro, tem essa aproximação. E eu nem sei como vai acontecer, mas é uma coisa que tem muito no meu coração para ver uma coisa acontecer, para diminuir essa lacuna muito grande. Então, vamos estar orando por isso, né? Para que trabalho com povos indígenas, para missionários, capacitação, irmãos de áreas de família para proteger, para voltar para a sua reserva. Também as igrejas possam abraçar, para a gente possa desenvolver um trabalho, desenvolver mais para as igrejas locais, encarando e caminhando para alcançar os povos indígenas. Eu fiquei muito feliz. Ontem à noite, eu tive uma conversa com uma coordenadora passada e ele não está podendo liderar essa equipe esse ano, mas tem uma outra menina que participava, queria participar, mas os pais dela não permitiam. E ela entrou em contato e ela queria coordenar uma equipe. E lá no Pará eu sempre falava, ali é uma planta, eu estou trabalhando ali, não se preocupa não, Dani. Eu ficava preocupado porque algumas vezes a gente quer consolidar, a gente quer organizar melhor, a gente quer dar uma força, mas Deus pediu que eu não preocupasse com aquele lugar, que ele iria fazer o trabalho dele. Então, tem uma igreja, a Assembleia de Deus Mãe, conversei com os diáconos de lá, ele estava na reunião, ele está com coração aberto, quer abraçar, gostou muito. E a gente sente a diferença quando tem uma igreja, a liderança da igreja está envolvida. Isso é muito importante. E a gente conseguir com mais pessoas que possam estar abraçando esse trabalho. Está muito bem. Meu pai entrou, presidente, cabeça, cacique, eu dar os bem-vindos para ele. Amanda disse que tem que ir, Patrícia disse que tem que ir também. Obrigado pela presença. Pastor Bené levantou a mão.
quer fazer mais um comentário, fica à vontade. Eu só queria fazer um desafio para a Damiana, né? Não sei se ela está sabendo, mas agora está fechado agora no fim da pesquisa. Existem três tribos indígenas no Piauí, né? E um arqueólogo amigo meu está trabalhando com eles e as portas estão abertas. Eu procurei um vídeo de uma senhora, né, de Queimada Nova, pedindo que eu fosse construir um templo lá para ela, é uma das tribos lá. E não, vem para cá, pastor, vem constrói uma igreja para nós e tal. Então as portas estão abertas aqui no Piauí. Ainda não está, o IBGE ainda não lançou isso, vai lançar talvez esse ano, porque a pesquisa terminou há 2 anos atrás, mas tem 3 grupos indígenas aqui no Piauí. Só para Damiana, um desafio. E eu posso fazer o seu contato, se querendo, com o Charles, que trabalha diretamente com essa turma aí dos índios no Piauí. Maravilha. Deus vai abrir as portas. Pastor Deise, o senhor quer dar uma palavra, ou marcar presença, dar o oi, dar uma bênção, o que tiver no coração, recebendo. Pastor David é meu pai, gente, para quem não conhece, conhece. Boa tarde, graças e paz a todos. Peço perdão pelo perdi o horário, mas vou ouvir depois. Não sei se já estão terminando, mas uma alegria poder ver todo mundo e uma alegria ver o pastor Bené mais uma vez. E a todos, estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Vou pedir para o pastor Bené encerrar com a oração, passar a palavra, e a gente quer ouvir essa oração final com ele. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer que tu és o Deus soberano. Te louvamos porque o Senhor, dentro da tua soberania, teu cuidado, tem nos permitido nessa tarde estarmos juntos por meio da internet, mesmo distante, em lugares diferentes desse país tão grande. Isso tem demonstrado que a tua igreja é fundamentada na tua palavra. Mesmo estando distantes, somos um só corpo, unidos em Cristo Jesus. Quero te agradecer ao Pai pela Escola Atos, Projeto Curumim, por esse culto que tem cada domingo à tarde. Que o Senhor esteja fortalecendo os nossos corações, abrindo os nossos olhos e entendimentos para cumprirmos a tua palavra. E se há em nós alguma coisa que tem impedido o avanço da obra missionária, trabalha nos nossos corações, molda os nossos corações. E Deus, e nos usa como instrumento para despertar as tuas igrejas, a tua igreja, seja a denominação que for, representada aqui, que seja um instrumento de despertamento, para que a igreja brasileira possa olhar, ó Deus, com mais amor para os povos não alcançados. Deus, tira a letargia da igreja, tira essa maneira da igreja não pensar positivamente sobre a evangelização indígena. Trabalha na vida dos pastores, dos missionários, dos presbíteros, diáconos, sob a liderança da tua igreja, que possam olhar os povos não alcançados, Deus, com o olhar de Deus, com o teu coração, para alcançar indígenas, ribeirinhos, sertanejos, ciganos, quilombolas, grupos aí que são deixados de lado na obra da evangelização. Te agradecemos pelos pastores e líderes indígenas, homens e mulheres que o Senhor tem levantado dentro de suas tribos para proclamar o Evangelho, para que eles tenham deixado as suas tribos, indo a outras tribos, alcançar aqueles que precisam ser alcançados, ou treinar outros também. Obrigado pela vida do Denis, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem usado o teu servo, a visão que o Senhor tem dado a ele, esse coração aberto e sensível para caminhar com outros na proclamação da tua palavra. Seja abençoando, ó Pai, dirigindo nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, pastor Ney. Obrigado a todos pela sua participação. Deus te abençoe. As aulas continuam essa semana. Quem quiser voltar domingo que vem, tudo está aberto para todos. Um abraço. Abraço, obrigado pela oportunidade.